Muito bem, vamos então para o nosso sétimo vídeo do projeto dos tanques. No sétimo vídeo, nós vamos então corrigir a movimentação para poder usar colisão com Rigid Body. Já vou explicar por que desse título. Bom, alguns de vocês já notaram que quando a gente dá play nesse projeto e a gente avança em direção às paredes, não há colisão, né? O tanque simplesmente atravessa as paredes sem colisão. Bom, para haver colisão entre colisores, ou seja, nós temos o nosso tanque aqui, né? O tanque nós temos colisores, nós temos box collider nele e nós temos as paredes que também tem box collider. Mas para poder haver efetivamente uma colisão entre esses dois colliders, nós precisamos que um deles tenha um rigid body, ou seja, um desses dois objetos precisa ser um objeto físico para que haja colisão, né? É mais lógico a gente colocar ele no tanque, porque o tanque vai sofrer outras colisões também, por exemplo, danos quando o outro tanque atirar nele ou coisas do gênero, então é mais lógico que o tanque tenha esse rigid body. Então tá, vamos lá. Eu vou percorrer um caminho que não vai funcionar, mas eu preciso mostrar esse caminho para vocês entenderem como que se chega no caminho certo. Porque eu, quando fiz esse projeto pela primeira vez, eu fui nesse mesmo caminho, achando que as coisas iam dar certo, mas na verdade elas não dão por esse caminho. Mas vamos então fazer os testes. Vamos pegar o nosso tanque, vamos adicionar um componente, então nós vamos adicionar em Physics, nós vamos adicionar um Rigid Body, certo? Agora deve começar a haver colisão. Então vamos fazer esse teste e vamos contra a parede, desculpa, vamos mais devagarzinho, a gente já percebe que tem colisão, tá? Ele está colidindo. Mas se eu insistir um pouquinho mais em pressionar para cima contra a parede, ele vai começar a fazer esse tipo de coisa, né? Ele vai ficar loucão e vai cair fora, tá? Bom, um dos jeitos da gente corrigir isso é a gente vir aqui no Rigid Body, aqui embaixo em Constraints, a gente consegue congelar a posição e congelar a rotação dele. Então, ó, como ele sobe no Y aqui, a gente vai trancar a posição Y. Então, ele não vai ter acesso à posição Y. Ele não pode, teoricamente, ele não pode nem subir e nem descer. E a gente vai trancar também a rotação dele. Ele só gira no Y, então a gente vai bloquear a rotação no X e vamos bloquear a rotação no Z. E vamos ver como ele se comporta agora, depois desses bloqueios no Rigid Body. Vamos lá. Vamos testar então, forçando um pouquinho contra a parede. Ele parece que não gira mais, ele não sobe e não desce, porém continua bugando, né? Ele continua descendo. Ele continua, se a gente força um pouquinho e solta, eu não estou tocando no teclado e ele parece que ele está deslizando, né? Se eu vou muito rápido, ele simplesmente atravessa a parede, ou seja, parece que eu tenho problemas bem grandes aqui e eu não vou conseguir jogar o jogo desse jeito, né? Cada vez que eu bater em uma parede, eu corro o risco dessas coisas muito estranhas acontecerem, né? Bom, então, por onde eu fui? Por onde a gente vai para investigar o que pode estar acontecendo de estranho aqui? Bom, no nosso Rigid Body, nós temos esse livrinho aqui que abre a referência para o manual do Rigid Body, tá? Então eu abri o manual do Rigid Body, né? E comecei a ler as características do que é esse Rigid Body e como ele funciona fisicamente, né? Então aqui tem toda a descrição de como ele funciona, tem todas as propriedades aqui que vocês encontram aqui logo abaixo, né? Mass, Drag, Angular Drag, Use Gravity e Kinematic. Todas essas propriedades estão todas descritas aqui, o que elas fazem, né? Então, mais uma vez, eu repito, é muito importante a gente consultar esse manual, tá? Bom, aqui embaixo a gente encontra o seguinte, né?
aqui ele diz o seguinte, ele diz que nós temos que usar o tamanho certo, né? Nesse texto ele diz que é muito importante usar o tamanho certo das coisas, porque como é uma função física, se eu tiver um objeto de 1 centímetro, ele vai se comportar diferente de um objeto que tem, por exemplo, 1 metro, e ele vai se comportar diferente de um objeto que tem 1 quilômetro. Né? Então ele diz para usar o tamanho certo. Isso nós vamos ter que ajustar depois, porque o nosso tanque e as nossas paredes são muito pequenas. Então nós vamos ter que aumentar um pouco o tamanho desses colisores e o tamanho desses objetos. Tá? Outra coisa que ele diz aqui, em um determinado momento, deixa eu achar onde é que ele diz, é que nós não podemos usar... Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Transforme. Nós não podemos usar o rigid body, nós não podemos alterar o transforme dele. Ou a gente altera o transforme, ou a gente altera o rigid body. O rigid body é esse elemento físico que tem dentro do GameObject, né? Aqui, deixa eu procurar onde é que ele fala. Enfim, eu não estou encontrando aqui, depois vocês podem ler com mais calma, mas eu lembro que está aqui em algum lugar. Ele diz o seguinte, né? Aqui, ó. Aqui ele diz. Para controlar rigid bodies, você tem que usar scripts para adicionar forças ou torque, né? Você adiciona isso usando essas funções aqui. Lembre-se que você não pode alterar o objeto, o transforme desse objeto quando você está usando physics. Ou seja, é exatamente a gente está fazendo exatamente o que não pode ser feito. Nós estamos alterando lá nos nossos scripts, né? Nós estamos alterando o transforme desse objeto. Espera aí que eu não troquei ainda para Fixed Update. Na função de vocês está assim, né? Nós estamos usando, então, nós estamos alterando o transforme desse objeto, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos usando a função translate, né? E alterando o transforme dele, mas nós queremos usar colisão física. Então nós estamos usando coisas incompatíveis de acordo com a própria documentação da Unity. Por isso que está dando todos esses erros e por isso que a colisão não está sendo eficaz. Porque nós estamos alterando a posição dele, mas nós não estamos alterando elas nas funções devidas, ou seja, na parte da física. Por isso que colisão e transforme lá não estão sendo compatíveis e por isso que está dando esses erros todos, tá? Como é que nós vamos então melhorar isso, tá? Nós vamos criar um novo script. Então vamos aqui pegar a pasta script e nós vamos criar um script que trabalhe com essas funções agora. Então na pasta script, só um pouquinho que a minha Unity está cansadinha. Nós vamos dar um create C# script e nós vamos chamá-lo de tank movement. Esse vai ser o novo script que vai movimentar o nosso tanque. Nós vamos ter que retrabalhar as funções de movimento, agora trabalhando com a questão física. Então vamos abri-lo na Mono e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer então esse script de movimento agora modificado para atender essas questões da física, né? Bom, vamos então aqui no início desse script, vamos criar de novo as variáveis de velocidade do tipo public, né? Public, float, speed, né? Vou simplificar um pouco agora, vou só botar speed, não vou botar tank speed. Vamos criar a função, aliás, a variável turn speed, que é a variável com que ele vai se mexer, né? Turn speed, aliás, com que ele vai se rotacionar, né? Nós vamos declarar uma variável do tipo rigid body, que nós vamos acessar, nós vamos armazenar o rigid body do tanque, né? Vamos chamar ela de RB, para ficar mais simples, RB rigid body ou RB tanque, se quiser, mas não precisa. Vamos deixar RB, né? Nós vamos usar private, float, horizontal,
axis input, que é para receber os valores da leitura do eixo, né? A mesma coisa que eu expliquei para vocês naquele anteriormente. Vertical, axis, input. Na função start, então, a primeira coisa que eu vou fazer na função start, eu quero que essa variável RB, né, que é do tipo rigidBody, já receba o componente rigidBody do tanque. Então a gente vai fazer que logo no início, RB recebe, e nós vamos usar uma função nova que vocês não usaram ainda, que é getComponent. Né? GetComponent vai pegar o componente, e qual componente que ele vai pegar? Então a gente abre esse sinal de menor, ele pega o componente rigidBody, fecha com o sinal de maior e abre e fecha parênteses. Essa é se vocês pegarem lá a documentação e acessarem essa função getComponent, vocês vão ver que é exatamente essa função, essa sintaxe que a gente usa, tá? Então, logo que a função começa, que o script começa, que ele é inicializado, a primeira coisa que essa variável RB, a primeira coisa que ele faz é nessa variável RB, ele vai receber o componente rigidBody do tanque. Então, esse componente rigidBody vai estar armazenado dentro dessa variável RB logo que esse script, que esse programa começa, enfim, que esse jogo começa, certo? Então aqui na função update nós vamos fazer a mesma coisa que no nosso TankScript, né? Nós vamos ter essas duas variáveis que recebem o valor do eixo vertical e do eixo horizontal. Então, nesse caso aqui, a gente até já criou elas aqui em cima, tá? A gente só criou elas em locais diferentes aqui. Aqui a gente cria ela aqui embaixo, então ela só vale aqui para dentro, né? Como a gente criou ela dentro da função update, essas duas variáveis só existem aqui dentro da função update. Tudo que a gente cria aqui fora vale para todas. Tudo que a gente cria dentro de uma função só vale dentro dela, né? Então, como aqui a gente criou fora, vai valer para qualquer outra função que a gente crie aqui dentro, tá? Mas aí, então, a gente tem que fazer que esses valores, esse horizontal axis input vai receber o input.getAxis horizontal. E o vertical axis input recebe input.getAxis. Daí vai receber o vertical. Muito bem. Bom, outra coisa muito importante quando a gente for trabalhar com colisões ou com qualquer simulação física é que nas simulações físicas as coisas não podem acontecer dentro da função update, tá? As coisas têm que acontecer, vamos lá, as coisas têm que acontecer dentro da função fixedUpdate. Vamos ver o que a Unity fala sobre nós para a função fixedUpdate. Aqui, ó. Deixa eu ver só se no Scripting API ele fala fixedUpdate. Aqui, ó. Ele não explica direitinho aqui. Mas enfim, a Fixed Update, em algum lugar ele deve explicar isso, eu não me lembro mais aonde que ele explica isso dentro do manual. Mas a função Fixed Update sempre tem que ser usada quando a gente está trabalhando com simulações físicas. Tá? Então, se eu quero detectar a colisão de forma eficaz e eu quero mover esse tanque usando simulações físicas, eu preciso fazer essa simulação dentro da função Fixed Update. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer a movimentação do tanque acontecer dentro da função fixedUpdate. Então vamos botar aqui. Pode ser até de modo private, né, porque ele não vai acessar de fora mesmo. Private void fixedUpdate. Então aqui vai acontecer as simulações físicas que nós vamos fazer, tá?
Nós vamos fazer, então, eu vou mostrar um outro jeito de fazer as coisas aqui para vocês, que é mais eficaz do ponto de vista da programação, tá? Vamos fazer duas funções. Private, aqui embaixo, void, move. Tá? Essa vai ser a função que vai movimentar o tanque. E aqui embaixo nós vamos fazer outra função, private void turn. Essa vai ser a função que vai girar o tanque, né? Então, vamos comentar aqui. Função para mover o tanque. E aqui, função para girar o tanque. Tá? Aqui nós vamos comentar, vou mostrar um outro modo legal aqui de comentar variáveis, que a gente pode colocar com um tab, né? A gente dá uns tabs aqui do lado, e a gente coloca então esses valores. Essa aqui é a variável que controla a velocidade do tanque, né? Deixar comentados os scripts sempre é bom. Aqui não dá para copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Variável que controla a velocidade de rotação do tanque. Aqui nós temos então a variável que recebe o rigid body do tanque. Aqui nós temos a variável que recebe a leitura do eixo horizontal. Aqui embaixo nós temos a variável que recebe a leitura do eixo vertical. Aqui nós temos então, vamos tirar esse aqui. Aliás, vamos botar aqui assim, depois dele. Aqui. Variável RB recebe o rigid body do tanque, né? Aqui nós temos então a leitura dos eixos, leitura dos eixos na função update. Aqui nós temos então função fixed update é usada para simulações físicas, né? E aqui a função para mover o tanque. Aí dentro dessa função fixed update nós vamos chamar a função move e nós vamos chamar a função turn. Então, toda vez que a função fixed update também fica sendo chamada constantemente, assim como a função update. Só que na função fixed update, os tempos são regularizados para poder trabalhar melhor com física, enquanto na função update não existe essa preocupação, certo? Então, como esse vídeo já está ficando um pouco comprido, no próximo vídeo nós vamos implementar então a função de movimento e a função de girar do tanque dentro dessas características físicas para consertar então aquelas características de colisão e tornar isso um procedimento mais adequado dentro do nosso jogo. No próximo vídeo continuamos. Vamos salvar esse script e já continuamos.